A Sereníssima Princesa Isabel, primogênita de Frederico, rei da Boêmia, conde palatino e príncipe eleitor do Império. Vossa Alteza, o maior benefício que obtive dos meus escritos anteriores foi a honra de ser conhecido por Vossa Excelência e de poder dialogar convosco em algumas ocasiões. Isso me permitiu apreciar em Vossa Alteza dons e qualidades tão notáveis e preciosos que, ao destacá-los como exemplo para as gerações futuras, considero estar prestando um serviço público. Não me seria apropriado lisonjear ou escrever sobre assuntos dos quais não tenho conhecimento, especialmente nas primeiras páginas deste livro, onde me esforcei por estabelecer os princípios da verdade que o espírito humano pode alcançar. A generosa modéstia que permeia todas as suas ações, Senhora, me convence de que discursos simples e sinceros, de um autor que escreve apenas o que acredita, serão mais agradáveis para Vossa Alteza do que elogios rebuscados e floreados dos que dominam a arte dos cumprimentos. Por conseguinte, nesta carta, me limitarei a expressar apenas aquilo que, baseado na razão ou na experiência, sei ser verdadeiro, filosofando aqui no prefácio assim como no restante do livro. Existe uma distinção significativa entre as virtudes verdadeiras e as aparentes. Além disso, percebemos que há diferenças entre aquelas que surgem do conhecimento genuíno da verdade e aquelas que são acompanhadas de ignorância ou erro. As virtudes que, corretamente falando, classifico como aparentes não passam de vícios, que, embora menos comuns do que seus opostos, são frequentemente mais valorizados do que as virtudes verdadeiras, que residem no meio termo entre os vícios opostos. Por exemplo, porque há mais pessoas que temem excessivamente os perigos do que aquelas que os subestimam, é comum considerar a temeridade como uma virtude, uma qualidade que ocorre com mais frequência do que a verdadeira coragem. Da mesma forma, os pródigos são frequentemente mais elogiados do que os generosos, e aqueles que verdadeiramente são íntegros não adquirem facilmente a reputação de devotos, ao contrário dos supersticiosos e hipócritas. Quanto às virtudes verdadeiras, nem todas surgem do conhecimento verdadeiro. Algumas podem surgir da imperfeição ou do erro. Por exemplo, frequentemente a simplicidade é precursora da bondade, o medo pode levar à devoção e o desespero à coragem. As virtudes, quando acompanhadas de alguma imperfeição, diferem entre si e têm sido denominadas de várias maneiras. No entanto, aquelas que derivam apenas do conhecimento do bem, e portanto, são puras e perfeitas, compartilham da mesma natureza e podem ser compreendidas sob o nome de sabedoria. Verdadeiramente sábio é aquele que tem uma vontade firme e confiante em usar sempre a razão da melhor forma possível, e em praticar nas suas ações aquilo que considera ser o melhor, dentro dos limites de sua natureza. Isso o torna justo, corajoso e moderado, além de possuir todas as outras virtudes, que estão tão intimamente interligadas que nenhuma parece ser superior à outra. Mesmo que essas virtudes sejam mais perfeitas do que aquelas que são mais visíveis devido à presença de um defeito, elas geralmente não recebem tanto reconhecimento, pois são menos notadas pelos homens em geral. Além disso, das duas coisas requeridas pela sabedoria, a saber, que o entendimento reconheça tudo o que é bom e que a vontade esteja sempre pronta para seguir esse bem, resta-nos apenas a vontade, já que todos os homens podem possuí-la igualmente, enquanto o entendimento de alguns não é tão agudo quanto o de outros. No entanto, há aqueles que, embora possuam menos discernimento, podem ser tão perfeitamente sábios quanto sua natureza lhes permite, sendo muito agradáveis a Deus por sua virtude, pois possuem uma resolução firme de fazer o bem que podem e não negligenciam esforços para aprender o que desconhecem. Por outro lado, há aqueles que, com uma vontade persistente de fazer o bem e um cuidado especial em se instruir, possuem também um excelente discernimento e alcançam, sem dúvida, um grau mais elevado de sabedoria do que outros. Vejo essas três qualidades perfeitamente representadas em Vossa Alteza. O zelo com que se instrui é evidente, demonstrando que nem os prazeres da corte nem a educação típica das princesas, que muitas vezes negligencia o estudo das letras, a impediram de se dedicar diligentemente ao estudo das ciências. A excelência de seu intelle é evidente pelo rápido domínio que demonstrou sobre elas em tão pouco tempo. Mas tenho ainda outra prova, que apenas eu posso avaliar, pois nunca encontrei ninguém que tenha compreendido tão bem e tão completamente tudo o que meus escritos contêm. De fato, há muitos que os consideram excessivamente obscuros, mesmo entre os espíritos mais aguçados e eruditos. Observo que, geralmente, aqueles que facilmente compreendem as questões matemáticas não têm habilidade para entender a metafísica, e vice-versa. No entanto, posso afirmar com sinceridade que somente em Vossa Alteza encontrei alguém cujo espírito é igualmente competente em ambas as áreas, e por isso tenho boas razões para considerá-la incomparável. O que aumenta ainda mais minha admiração é que tal conhecimento diversificado e perfeito das várias ciências não seja encontrado em algum velho doutor que passou muitos anos na contemplação, mas sim em uma princesa jovem,
cuja aparência se assemelha mais àquela que os poetas atribuem às graças do que às musas ou à sábia Minerva. Além disso, observo não apenas em Vossa Alteza tudo o que é necessário para a mais alta e excelente sabedoria em termos de intelecto, mas também tudo o que pode ser exigido em termos de vontade e comportamento, incluindo magnanimidade e doçura, aliadas a uma temperança notável. Mesmo diante das adversidades constantes impostas pela fortuna, que parece empenhada em desafiá-la incessantemente, jamais permitistes que vosso ânimo fosse abalado ou que vossa determinação vacilasse. Esta sabedoria perfeita inspira em mim uma profunda reverência, de modo que não apenas considero uma obrigação dedicar-vos este livro, que trata da filosofia, mas também sinto um fervor renovado em filosofar, isto é, em buscar a sabedoria, tão grande quanto o que sinto em vos servir. Senhora, de Vossa Alteza, o mais humilde, muito obediente e muito dedicado servidor, Descartes. Carta do autor ao tradutor francês, ao jeito de prefácio. Senhor, tão clara e perfeita é a tradução dos meus princípios, que se deu ao incômodo de fazer, que me leva a esperar que agora sejam lidos em francês, por mais pessoas do que o foram em latim, e que sejam melhor compreendidos. Receio apenas que o título afaste muitos dos que não foram alimentados nas letras e que têm má opinião da filosofia, pois aquela que lhes foi ensinada não lhes agradou, o que me leva a pensar que seria melhor acrescentar-lhe um prefácio em que expressasse o objeto do livro, o desígnio que me propus ao escrevê-lo. Escrever tal prefácio, visto dever saber tais assuntos melhor do que qualquer outro, outra coisa não consigo obter de mim próprio senão resumir aqui os principais pontos que irão ser tratados. Deixo por isso a vossa descrição o tornar patente aquilo que julgar mais apropriado. Primeiramente, gostaria de começar pelas coisas mais vulgares como, por exemplo, que esta palavra filosofia significa o estudo da sabedoria, e por sabedoria não se deve entender apenas a prudência nos negócios, mas um conhecimento perfeito de todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta da sua vida como para a conservação da saúde e invenção de todas as artes. E para que este conhecimento assim possa ser é necessário deduzi-lo das primeiras causas de tal modo que para se conseguir obtê-lo, e a isto, se chama filosofar, há que começar pela investigação dessas primeiras causas, ou seja, dos princípios. Estes devem obedecer a duas condições, é que sejam tão claros e evidentes que o espírito humano não possa duvidar da sua verdade desde que se aplique a considerá-los com atenção. A outra é que o conhecimento das outras coisas dependa deles, de maneira que possam ser conhecidos sem elas, mas não o inverso. Depois disto, é indispensável que a partir desses princípios se possa deduzir o conhecimento das coisas que dependem deles, de tal modo que no encadeamento das deduções realizadas não haja nada que não seja perfeitamente conhecido. Na verdade, só Deus é perfeitamente sábio e tem o perfeito conhecimento da verdade de todas as coisas. Mas pode dizer-se que os homens têm maior ou menor sabedoria de acordo com o maior ou menor conhecimento das verdades mais importantes. E suponho que nesta matéria não há nada com que os doutos não estejam de acordo. Seguidamente faria notar a utilidade desta filosofia e mostraria que, uma vez que se estende a tudo o que o espírito humano consegue saber, devemos acreditar que apenas ela nos distingue dos mais selvagens e bárbaros, e que uma nação é tanto mais civilizada e polida quanto melhor os seus homens filosofarem. E assim, o maior bem de um Estado é possuir verdadeiros filósofos. Além disso, para cada homem em particular é útil não só viver com os que se aplicam a tal estudo, mas também que é incomparavelmente melhor que cada qual se aplique a ele, pois vale muito mais servirmos-nos dos nossos próprios olhos para nos conduzirmos e desfrutarmos, por seu intermédio, da beleza das cores e da luz, do que mantê-los fechados e dispor apenas de si próprio para se conduzir. Ora, viver sem filosofar é ter os olhos fechados e nunca procurar abri-los. E o prazer de ver todas as coisas que a nossa vista descobre, não é nada comparado com a satisfação que advém do conhecimento daquilo que se encontra pela filosofia. Finalmente, este assunto é mais necessário para regrar os costumes e nos conduzirmos nesta vida do que o uso dos olhos para nos guiar os passos. Os brutos animais que apenas possuem o corpo para conservar ocupam-se continuamente na procura de alimentos, mas os homens, cuja parte principal é o espírito, deveriam empregar os seus principais cuidados na procura da sabedoria que é o seu verdadeiro alimento. Também estou convencido de que muitos não deixariam de o fazer se tivessem a esperança de o conseguir e se soubessem quanto são capazes disso. Não existe alma, por menos nobre que seja, que, embora fortemente ligada aos objetos dos sentidos, não se afaste algumas vezes deles para desejar outro bem maior, apesar de frequentemente ignorar em que consiste. Aqueles que a sorte mais favorece com saúde, honras e riquezas não estão mais isentos de tal desejo do que os outros.
Pelo contrário, estou persuadido de que estes suspiram com mais ardor por um bem mais soberano do que todos aqueles que já possuem. Ora, este bem soberano adquire-se pela razão natural sem a luz da fé e não é outra coisa senão o conhecimento da verdade através das suas primeiras causas, isto é, a sabedoria, de cujo estudo a filosofia se ocupa. E visto que todas estas coisas são inteiramente verdadeiras, não seriam difíceis de ensinar se fossem bem deduzidas. Mas, impedidos de crer nelas, pois por experiência sabemos que aqueles que fazem profissão de ser filósofos são com frequência menos sábios e menos razoáveis do que os outros que nunca se aplicaram a tal estudo, explicarei aqui sumariamente em que consiste a ciência que presentemente possuímos e os graus de sabedoria a que se chegou. O primeiro grau contém noções tão claras em si próprias que as podemos adquirir sem meditação. O segundo compreende tudo que a experiência dos sentidos nos leva a conhecer. O terceiro é aquilo que a conversa dos outros homens nos ensina. E a este se podemos acrescentar um quarto grau, a leitura, não de todos os livros, mas particularmente daqueles que foram escritos por pessoas capazes de nos darem boas instruções, porque é também uma espécie de conversa que sustentamos com os seus autores. Na verdade, a sabedoria que habitualmente possuímos leva-nos de súbito a uma crença infalível. Ora, através de todos os tempos houve grandes homens, que se esforçaram por encontrar um quinto grau para alcançar a sabedoria, um grau incomparavelmente mais alto e mais seguro do que os outros quatro e que consiste em procurar as primeiras causas e os verdadeiros princípios de onde se podem deduzir as razões de tudo quanto pode ser conhecido. E os que se chamam filósofos são exatamente os que trabalham para isso. Todavia, não conheço quem haja, até agora, alcançado este objetivo. Os primeiros e os principais de que temos notícia são os escritos de Platão e Aristóteles, entre os quais apenas existe esta diferença. O primeiro seguiu as pisadas do seu mestre Sócrates e confessou, genuinamente, que ainda não encontrara nada de certo, contentando-se com escrever as coisas que lhe pareceram verossímeis e imaginando alguns princípios com que procurava explicar outras coisas. Quanto a Aristóteles, teve menos franqueza, e embora se mantivesse durante 20 anos como seu discípulo e não tivesse outros princípios senão os do mestre, alterou completamente a forma de os divulgar e propô-los como verdadeiros e seguros, embora não haja qualquer indício de os ter considerado como tais. Ora, estes dois homens tinham muito mais espírito e sabedoria do que aquela que se adquire pelos 4 graus precedentes, o que lhes conferia muita autoridade. Assim, aqueles que vieram depois limitaram-se mais a seguir as suas opiniões do que a investigar alguma coisa de melhor. A principal disputa que os seus discípulos tiveram entre si foi tratar de saber se deviam pôr todas as coisas em dúvida ou então se havia algumas que fossem certas. Isso arrastou, a uns e a outros, a extravagantes erros. Aqueles que defendiam a dúvida logo a tornavam extensiva às ações da vida, de tal maneira que desprezavam o uso da prudência para se conduzirem. E os que sustentavam a certeza, supondo que devia depender dos sentidos, fiaram-se neles tão completamente que se chegou a dizer que Epicuro ousara afirmar, contra todos os raciocínios dos astrônomos, que o Sol não era maior do que parecia. Um defeito que se pode observar na maior parte das polêmicas é que a verdade se encontra a meio de duas opiniões, e cada uma afastasse da outra conforme a tendência para se contradizer. Mas o erro dos que pendiam demasiado para o lado da dúvida não foi seguido durante muito tempo e o dos outros foi corrigido, pois se reconheceu que os sentidos nos enganam acerca de muitas coisas. No entanto, que eu saiba, o erro ainda não foi completamente eliminado, pois não basta dizer que a certeza não se encontra nos sentidos. A certeza provém somente do entendimento quando este tem percepções evidentes. Enquanto se dispuser unicamente de conhecimentos adquiridos por meio dos 4 primeiros graus da sabedoria, não se deve duvidar das coisas que se nos afiguram verdadeiras. Por outro lado, também não podem ser consideradas tão certas ao ponto de não se pode mudar de opinião sempre que a evidência de alguma razão obrigue a isso. Quem não conhecer tal verdade, ou se alguém a conhecer e não a utilizar, então a maior parte daqueles que nos últimos séculos quiseram ser filósofos, seguiram Aristóteles cegamente, deturpando o sentido dos seus escritos e atribuindo-lhe opiniões que ele próprio não reconheceria como suas se acaso voltasse ao mundo. No número dos que o seguiram, incluem-se alguns dos melhores espíritos cuja juventude foi influenciada pelas suas opiniões, porque são as únicas ensinadas nas escolas, o que os preocupou de tal maneira que não lograram chegar ao conhecimento dos verdadeiros princípios. Embora os aprecie a todos, e não queira tornar-me odioso retomando velhas disputas, posso provar aquilo que digo. Todos supuseram como princípio alguma coisa que não conheciam perfeitamente. Por exemplo, não sei de nenhum que não tenha considerado o peso dos corpos terrestres. Ora, embora a experiência mostra claramente que os corpos, que se dizem pesados, descem para o centro da Terra, nem por isso conhecemos a natureza daquilo a que se chama peso. Isto é, a causa ou princípio que assim os faz descer, e por isso devemos estudá-los de outra maneira.
O mesmo se pode dizer relativamente ao vazio e aos átomos, como também ao calor e ao frio, ao seco e ao úmido, ao sal, ao enxofre e ao mercúrio, e a todas as coisas semelhantes que alguns supuseram como princípios. Ora, todas as conclusões deduzidas de um princípio que não é evidente também não podem ser evidentes, apesar de terem sido deduzidas evidentemente, donde se segue que todos os raciocínios que defendem tais princípios não forneceram o conhecimento certo de nenhuma coisa, nem, por consequência, fez avançar um único passo da investigação da sabedoria. E, se alguma coisa encontraram de verdade, foi apenas por meio de algum dos 4 meios acima referidos. Contudo, não quero diminuir em nada o mérito de ninguém. Sinto-me apenas obrigado a dizer, para a consolação dos que ainda não estudaram nada, que, tal como numa viagem, enquanto voltamos as costas ao lugar para onde pretendemos ir, afastamo-nos dele quanto mais depressa caminharmos. De forma que, embora sigamos pelo caminho certo, só chegaríamos mais cedo se tivéssemos empreendido a viagem mais cedo. Assim, quando temos maus princípios, afastamo-nos do conhecimento da verdade e da sabedoria, quanto mais nos esforçamos por nos cultivarmos e nos aplicarmos cuidadosamente a extrair deles as diversas consequências, pensando que isso é filosofar. De onde se deve concluir que, aqueles que menos têm aprendido com aquilo, que até agora se chamou filosofia, são os mais capazes de aprender a verdadeira. Após ter explicado tudo isto, gostaria de expor as razões que servem para provar que os verdadeiros princípios, que permitem alcançar o mais alto grau da sabedoria, que consiste no soberano bem da vida, são aqueles que expus neste livro. E, para tanto, apenas 2 são necessárias. A primeira, que os princípios sejam muito claros, e a segunda, que deles se possa deduzir todas as outras coisas. Na verdade, apenas existem estas 2 condições exigidas por esses princípios. Ora, posso facilmente provar que são muito claros. Em primeiro lugar, pela forma como os encontrei, isto é, rejeitando todas as coisas em que podia encontrar a mínima oportunidade de duvidar. É certo que aquelas que não puderam ser rejeitadas por este processo, e desde que passamos a considerá-las, são as mais evidentes e as mais claras que o espírito humano consegue conhecer. Aquele que pretende duvidar de tudo, não pode, no entanto, duvidar que existe enquanto duvida, e que aquele que assim raciocina, não podendo duvidar de si próprio e todavia duvidando de tudo o resto, não é aquilo a que chamamos corpo, mas sim aquilo a que chamamos alma ou pensamento. Assim, considerei o ser, ou a existência de tal pensamento, como o primeiro princípio, do qual deduzi muito claramente, os seguintes: que Deus existe. Ele é o autor de tudo o que existe no mundo e que, sendo a fonte da verdade, não criou o nosso entendimento de tal maneira que este se possa enganar no juízo que faz das coisas e das quais tem uma percepção muito clara e muito distinta. São estes os princípios de que me sirvo no que respeita às coisas imateriais ou metafísicas, dos quais deduzo, muito claramente, os princípios das coisas corporais ou físicas, que há corpos extensos em comprimento, largura e altura, que têm diversas formas e se movem de diversas maneiras. Eis, em poucas palavras, os princípios donde deduzo a verdade das outras coisas. A outra razão que prova a clareza dos princípios é o fato de terem sido conhecidas em todos os tempos, reconhecidas como verdadeiras e indubitáveis por todos os homens, exceptuando apenas a existência de Deus, que alguns puseram em causa porque atribuíram demasiado valor às percepções dos sentidos, já que Deus não pode ser visto nem tocado. Porém, embora todas as verdades que introduzo nos meus princípios tenham sido conhecidas em todas as épocas e em todo o mundo, no entanto, que eu saiba, não houve até hoje ninguém que os tenha reconhecido como princípios da filosofia, isto é, como aqueles princípios a partir dos quais se pode deduzir o conhecimento de todas as outras coisas que existem no mundo. Por isso, falta-me demonstrar que assim sucede realmente, e parece-me que o melhor é recorrer à experiência, isto é, convidando os leitores a ler este livro que, embora não trate de todas as coisas, o que seria impossível, explicar as que me foi dado abordar. E assim, aqueles que as lerem com atenção poderão ficar persuadidos de que não é necessário procurar outros princípios para além daqueles que estabeleci para chegar aos mais altos conhecimentos de que o espírito humano é capaz. Principalmente se após a leitura se deram ao cuidado de considerar quantas questões diversas são explicadas aí, e se, examinando também as dos outros, verificarem que até agora razões verossímeis foram dadas poucas para explicar as mesmas questões por meio de princípios diferentes dos meus. E para que possam compreendê-lo facilmente, poderia dizer-lhes que aqueles que estão imbuídos das minhas opiniões têm muito menos dificuldade em entender os escritos dos outros e reconhecer-lhes o seu justo valor, do que aqueles que não o estão. Contrariamente ao que há pouco disse, a respeito daqueles que começaram pela filosofia antiga e que, quanto mais a estudaram, menos aptos se encontravam para apreender a verdadeira. Acrescentaria também uma palavra de advertência quanto à maneira de ler este livro. Deve ser percorrido, antes de mais, como se fosse um romance,
sem forçar demasiado a atenção nem se deter perante as dificuldades que se for encontrado, de modo a saber apenas por alto de que matérias tratarei. Depois disto, se considerarem que merecem ser examinadas e se sentirem curiosidade em lhes conhecer as causas, podem lê-lo uma segunda vez para atender ao encadeamento das minhas razões. Contudo, tomasse indispensável que não se deixem desanimar de novo se acaso não o compreenderem todo ou não entenderem bem todas as razões. Então convém anotar ou simplesmente sublinhar os pontos de dificuldade e continuar a ler, sem interrupção, até ao fim. Depois, se pegarem no livro pela terceira vez, creio que encontrarão a solução para a maioria das dificuldades com que anteriormente se depararam. E se algumas ainda restarem, creio que se chegará finalmente à solução relendo-o. Ao examinar a natureza dos vários espíritos, dei-me conta de que, por mais grosseiros e atrasados que fossem, dificilmente se encontra algum radicalmente incapaz de participar dos bons sentimentos e até de adquirir todas as mais altas ciências desde que se conduzissem como é necessário. Também isto pode ser provado pela razão, uma vez que os princípios são claros e que só se deve fazer deduções por meio de raciocínios muito evidentes, possuímos espírito suficiente para compreender as coisas que dependem deles. Todavia, para além do obstáculo dos preconceitos, de que ninguém se encontra inteiramente livre, dado que muitas vezes aqueles que mais estudaram as ciências são os mais prejudicados por elas. Sucede quase sempre que aqueles que são dotados de espírito moderado negligenciam o estudo porque não se acham capazes de o fazer, e os outros, mais entusiasmados, vão com demasiada pressa e com frequência aceitam princípios que não são evidentes, retirando deles consequências incertas. Por isso, gostaria de assegurar aos que desconfiam demasiado das suas forças que nos meus escritos não existe nada que não possam entender completamente se se esforçarem por examiná-los. Entretanto, advertirei também os outros de que até os espíritos mais excelentes terão necessidade de muito tempo e de atenção para compreenderem todas as coisas que tive a intenção de abordar. Em seguida, para compreender bem qual o objetivo com que os publiquei, gostaria de explicar a ordem que deve ser seguida para se ficar informado. Primeiramente, um homem que só possui ainda o conhecimento vulgar e imperfeito que pode ser obtido pelos 4 meios acima explicados deve antes de tudo tratar de formar uma moral que regule as ações da sua vida, porque é nosso dever nos esforçar por viver bem. Depois disto deve estudar também a lógica, não a da escola, porque esta, falando com propriedade, é apenas uma dialética tendente a ensinar os meios de fazer compreender a outrem as coisas conhecidas, e a dizer, sem prévio juízo, várias palavras referentes ao que não se sabe, corrompendo mais o bom senso do que enriquecendo-o. Deve-se estudar a lógica que ensina a bem conduzir a razão com o objetivo de descobrir as verdades desconhecidas, e porque depende bastante do uso, o estudioso deve exercitar-se durante algum tempo a praticar as regras referentes a questões fáceis e simples, como as das matemáticas. Então, desde que haja adquirido o hábito de encontrar a verdade nestas questões, deve começar a aplicar-se à verdadeira filosofia, cuja primeira parte é a metafísica. Ela contém os princípios do conhecimento entre os quais se encontra a explicação dos principais atributos de Deus, da imaterialidade das nossas almas e de todas as noções claras e simples que residem em nós. A segunda e a física de termos encontrado os verdadeiros princípios das coisas materiais devemos examinar, na generalidade, como todo o universo é composto. Seguidamente, e em particular, a natureza da Terra e de todos os corpos que se acham mais comumente à sua volta, tal como o ar, a água, o fogo, o ímã e os minerais. No seu segmento, é necessário investigar, também em particular, a natureza das plantas, dos animais e, sobretudo, do homem, a fim de encontrarmos as outras ciências que nos são úteis. Assim, a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a 3 principais: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e mais perfeita, porque pressupõe um conhecimento integral das outras ciências, e é o último grau da sabedoria. Ora, como não é das raízes nem do tronco das árvores que se colhe os frutos, mas apenas das extremidades dos ramos, a principal utilidade da filosofia depende daquelas suas partes que são aprendidas em último lugar. Porém, e embora as ignore quase todas, o zelo com que sempre me esforcei por prestar serviço ao público está na origem de mandar imprimir, há 10 ou 12 anos, alguns ensaios sobre as coisas que me era dado supor ter compreendido. A primeira parte desses ensaios foi um discurso a respeito do método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências, onde expus sumariamente as principais regras gerais da lógica e de uma moral imperfeita que se pode adaptar provisoriamente enquanto não alcançamos nada de melhor. As outras foram 3 tratados, um de dióptrica, outro de meteoros e o último de geometria. Foi meu objetivo, com a dióptrica, mostrar que se podia ir bastante longe na filosofia e assim chegar ao conhecimento das artes úteis à vida.
visto que a invenção dos óculos de alcance, que aí explicava, é uma das mais difíceis que jamais haviam sido investigadas. Com os meteoros desejava que se reconhecesse a diferença que existe entre a filosofia que cultivo e aquela que se ensina nas escolas onde se costuma tratar a mesma matéria. Finalmente, com a geometria pretendia demonstrar que encontrara várias coisas até aí ignoradas e que se podia descobrir ainda muitas outras, e através deste processo incitar todos os homens à investigação da verdade. Antecipando, desde então, a dificuldade que muitos enfrentariam ao conceber os fundamentos da metafísica, busquei explicar seus principais pontos em um livro de meditações não muito extenso, porém cujo conteúdo foi ampliado e esclarecido com as objeções de várias pessoas eruditas, que me enviaram suas críticas, assim como com as respostas que lhes dei. Posteriormente, quando julguei que esses tratados preliminares haviam preparado adequadamente o espírito dos leitores para receber os princípios da filosofia, os publiquei e dividi o livro em 4 partes. A primeira delas aborda os princípios do conhecimento, que podem ser considerados a filosofia primeira ou a metafísica. Portanto, para compreendê-la plenamente, é recomendável ler primeiro as meditações que escrevi sobre o mesmo tema. As outras 3 partes contêm tudo quanto há de mais geral na física, tal como a explicação das primeiras leis ou princípios da natureza, e o modo como são compostos os céus, as estrelas fixas, os planetas, os cometas e todo o universo em geral. Depois, em particular, a natureza da terra, do ar, da água, do fogo e do ímã, que são os corpos que se pode encontrar com mais frequência à nossa volta por toda a parte, e de todas as qualidades que se observam nestes corpos, tais como a luz, o calor, o peso e outras. Por tudo isto, penso ter contribuído para explicar a filosofia ordenadamente, sem ter omitido nenhuma das coisas que devem preceder as últimas que escrevi. A fim de levar por diante tal objetivo, de seguida deveria explicar a natureza de cada um dos outros corpos mais particulares que existem na Terra, tais como minerais, plantas, animais e principalmente o homem. E assim, finalmente, tratar da medicina, da moral e das mecânicas. Seria isto o que eu precisaria de fazer para proporcionar aos homens um corpo completo de filosofia. E não me sinto ainda tão velho, nem desconfio tanto das minhas forças, nem me encontro tão distante do conhecimento do que falta, que não ousasse esforçar-me por levar tal objetivo a bom termo se acaso me fosse fácil realizar todas as experiências necessárias para apoiar e justificar os meus raciocínios. Contudo, como para isso seria preciso fazer grandes despesas, que eu não poderia suportar se não fosse ajudado pelo público, e não vendo como esperar tal ajuda, creio que doravante devo contentar-me com estudar para minha instrução particular, esperando que a posteridade me desculpe por deixar de trabalhar, de agora em diante, para ela. Contudo, para que se consiga ver aquilo em que penso que já fui útil, direi aqui, segundo a minha opinião, que frutos se podem colher dos meus princípios. O primeiro é a satisfação em encontrar neles várias verdades até agora ignoradas, embora a verdade não excite tanto a imaginação como as falsidades e as dissimulações, porque o contentamento propiciado por ela parece menos admirável e mais simples, mas é sempre mais durável e mais sólido. O segundo é que ao estudar tais princípios as pessoas se acostumarão aos poucos a julgar melhor todas as coisas, e deste modo serão mais sábias e usufruirão de um efeito contrário ao da filosofia comum, facilmente observável nos pedantes e que os toma menos capazes do uso da razão do que se nunca a tivessem aprendido. O terceiro é que as verdades que contém, sendo muito claras e muito certas, eliminam todos os motivos de discussão, e por isso inclinarão os espíritos à tolerância e à concórdia, ao contrário das controvérsias da escola, que tomam as pessoas mais teimosas e que são provavelmente a primeira causa das heresias e das dissensões que agora perturbam o mundo. O último e principal fruto de tais princípios é poder descobrir e cultivar várias verdades que não expliquei. E assim, passando aos poucos de umas para outras, com o tempo é possível adquirir um conhecimento perfeito de toda a filosofia e subir ao mais alto grau da sabedoria. Tal como em todas as artes, que de início se mostram rudes e imperfeitas, em virtude de conterem alguma coisa de verdadeiro cujo efeito a experiência mostra, contudo acabam por aperfeiçoar-se pouco a pouco graças à prática. Assim, quando possuímos e seguimos verdadeiros princípios em filosofia encontraremos por vezes outras verdades, e não se pode demonstrar melhor a falsidade dos princípios de Aristóteles, do que afirmar que por seu intermédio não se logrou atingir nenhum progresso durante os séculos em que foram seguidos. Sei perfeitamente que há espíritos tão precipitados e que usam de tão pouca circunspecção naquilo que fazem que, ainda que possuam fundamentos sólidos, não poderiam construir nada de seguro. E como geralmente são esses que mais prontamente escrevem livros, poderiam em pouco tempo estragar tudo quanto fiz, introduzindo a incerteza e a dúvida na minha forma de filosofar. Assim, esforcei-me cuidadosamente por bani-los, caso os seus escritos fossem recebidos como meus ou como contendo as minhas opiniões.
Recentemente, ocorreu uma situação com um dos indivíduos que aparentemente me seguia e que afirmou em algum lugar que estava tão certo de seu entendimento que não acreditava que suas opiniões não pudessem ser aceitas como minhas. No ano passado, esse autor publicou um livro intitulado Fundamentos de Física, no qual, embora não tenha apresentado nada de novo sobre física e medicina que não tenha sido extraído de meus escritos, tanto dos que já publiquei quanto de um outro, ainda incompleto, sobre a natureza dos animais, que ele teve acesso, mesmo assim, ele fez uma transcrição imprecisa, alterando a ordem e até negando algumas verdades da metafísica, sobre as quais a física deve se basear. Portanto, sinto-me obrigado a desmenti-lo completamente e pedir aos leitores que nunca me atribuam qualquer opinião que não esteja expressamente em meus escritos, e que não aceitem nenhuma como verdadeira, seja em meus escritos ou em outro lugar, a menos que verifiquem que ela é claramente deduzida de meus princípios. Também reconheço que pode levar vários séculos para que as verdades implicitamente contidas nesses princípios sejam deduzidas, tanto porque muitas delas dependem de experiências específicas que não serão encontradas por acaso, mas sim buscadas com cuidado e esforço por pessoas muito inteligentes, quanto porque mesmo aqueles que têm sutileza suficiente para usá-las bem dificilmente conseguirão realizá-las. Além disso, muitos dos melhores intelectos têm uma opinião tão negativa da filosofia, devido aos defeitos observados na que utilizaram até agora, que dificilmente se decidirão a descobrir algo melhor. No entanto, se a diferença percebida entre esses princípios e os de todos os outros, bem como a grande quantidade de verdades que deles podem ser deduzidas, os levar a compreender o quão importante é continuar a investigação dessas verdades e até que ponto de sabedoria, vida perfeita e felicidade elas podem conduzir. Acredito que todos buscarão dedicar-se a um estudo tão proveitoso, ou pelo menos apoiarão e ajudarão, na medida do possível, aqueles que se dedicarem a isso de forma frutífera. Desejo sucesso aos nossos sucessores que buscarem isso. Primeira parte. Dos princípios do conhecimento humano. 1. Para examinar a verdade, é necessário, pelo menos uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, tanto quanto possível. Porque fomos crianças antes de sermos adultos e porque julgamos às vezes bem, às vezes mal, as coisas que nos foram apresentadas aos sentidos quando ainda não tínhamos completo uso da razão, há vários julgamentos precipitados que agora nos impedem de alcançar o conhecimento da verdade. E, esses julgamentos nos tornam tão confiantes que só conseguimos nos libertar deles se tomarmos a iniciativa de duvidar, pelo menos uma vez na vida, de todas as coisas em que encontrarmos a mínima suspeita de incerteza. 2. Também devemos considerar como falsas todas as coisas das quais se pode duvidar. Será muito útil rejeitarmos como falsas todas aquelas coisas em que pudermos imaginar a mínima dúvida, de modo a que, se descobrirmos algumas que, apesar de tal precaução, nos pareçam claramente verdadeiras, possamos considerar que também elas são muito certas e as mais fáceis que é possível conhecer. 3. Não devemos, de modo algum, usar esta dúvida para a orientação das nossas ações. Convém, entretanto, notar que de modo nenhum entendo que devamos nos servir de forma tão geral do duvidar, a não ser quando começarmos a nos aplicar à contemplação da verdade. Pois em tudo aquilo que diz respeito à orientação da nossa vida, muitas vezes somos obrigados a seguir opiniões apenas verossímeis, dado que as ocasiões de agir desapareceriam quase sempre antes de nos libertarmos de todas as dúvidas. E quando se encontram várias dessas ocasiões de agir acerca de um mesmo assunto, ainda que não concedamos, talvez, mais verossimilhança a uma do que a outras, se a ação não permite demora, a razão exige que escolhamos uma delas e que, após tê-la escolhido, a sigamos firmemente como se a tivéssemos julgado certíssima. 4. Por que razão se pode duvidar das coisas sensíveis? Mas para que nos ocupemos apenas do objetivo de investigar a verdade, em primeiro lugar devemos duvidar se de todas as coisas que caíram sob a alçada dos nossos sentidos ou que alguma vez imaginamos, algumas existam verdadeiramente no mundo. E duvidaremos delas, tanto porque a experiência nos mostrou que os sentidos nos enganaram em várias ocasiões, e por isso seria imprudência confiar demasiado naqueles que já nos enganaram, mesmo que tenha sido só uma vez, como também porque quando dormimos sonhamos quase sempre, e então parece-nos que sentimos vivamente e imaginamos claramente uma infinidade de coisas que não se encontram onde as supomos. Quando assim estamos resolvidos a duvidar de tudo, já não resta sinal que nos possa indicar se os pensamentos que nos vêm em sonhos são mais falsos do que outros. 5. Podemos também duvidar das demonstrações de matemática. Duvidamos de todas as outras coisas que outrora já nos pareceram muito certas, mesmo das demonstrações da matemática e dos seus princípios, embora em si mesmos estes sejam conhecidos,
porque há homens que se equivocaram no seu raciocínio sobre tais matérias. Mas principalmente porque temos ouvido dizer que Deus, que nos criou, pode fazer tudo o que lhe agrada e não sabemos ainda se nos quis fazer de tal maneira a sermos sempre enganados, até em relação às coisas que supomos conhecer melhor. Visto que ele permitiu que nos tenhamos enganado algumas vezes, como já observei, por que não permitiria que nos enganássemos sempre? E se quisermos imaginar um Deus todo-poderoso que não é o autor do nosso ser, e que subsistimos por nós próprios ou por qualquer outro meio, supondo tal autor menos poderoso, teremos sempre razão para acreditar que não somos tão perfeitos e que podemos ser continuamente enganados. 6. Somos dotados do livre-arbítrio de nos abstermos de considerar coisas duvidosas, e assim evitamos ser enganados. Entretanto, mesmo que aquele que nos criou fosse todo-poderoso, e mesmo que sentisse prazer em nos enganar, nem por isso, sempre que nos aprouver, deixaríamos de sentir em nós a liberdade de evitar receber coisas que não conhecemos bem, e assim evitamos ser enganados. 7. Só podemos duvidar se existimos. Este é o primeiro conhecimento certo que se pode adquirir. Ao rejeitarmos tudo aquilo de que podemos duvidar ou que imaginamos ser falso, supomos facilmente que não há Deus, nem céu, nem terra, e que não temos corpo. No entanto, enquanto duvidamos da verdade de todas essas coisas, poderíamos igualmente supor que não existimos. De fato, temos tanta repugnância em conceber que aquele que pensa não exista verdadeiramente ao mesmo tempo que pensa que é, apesar das mais extravagantes suposições, não poderíamos impedir-nos de acreditar que a conclusão penso, logo existo não seja verdadeira, e por conseguinte, a primeira e a mais certa que se apresenta aquele que conduz os seus pensamentos por ordem. 8. A seguir, também se conhece a distinção entre a alma e o corpo. Também me parece que este é o meio mais adequado para conhecer a natureza da alma, enquanto substância completamente distinta do corpo. Porque, examinando o que somos, nós, que pensamos agora, estamos persuadidos de que fora do pensamento não há nada que seja ou exista verdadeiramente, e concebemos claramente que, para ser, não temos necessidade de extensão, de figura, de estar em qualquer lugar, nem de outra coisa que se possa atribuir ao corpo, e que existimos apenas porque pensamos. Por conseguinte, a noção que temos de alma ou de pensamento precede a que temos de corpo, e esta é mais certa visto que ainda duvidamos que no mundo haja corpos, mas sabemos seguramente que pensamos. 9. O que é o pensamento? Pela palavra pensamento entendo tudo quanto ocorre em nós de tal maneira que o notamos imediatamente por nós próprios. É por isso que compreender, querer, imaginar, mas também sentir, são a mesma coisa que pensar. Porque se afirmo que vejo ou que caminho, e daí infiro que existo. Se ouço falar da ação que se pratica com os meus olhos ou com as minhas pernas, esta conclusão não é de tal modo infalível que eu não tenha razão para duvidar dela, porque eu posso pensar, ver ou caminhar quando durmo, embora não saia do mesmo sítio. Isto acontece-me algumas vezes quando durmo e poderia talvez suceder-me se não tivesse corpo. Ao passo que se ouço falar somente da ação do meu pensamento, ou do sentimento, ou seja, do conhecimento que existe em mim e que me leva a supor que vejo ou caminho, esta mesma conclusão é tão absolutamente verdadeira que não posso duvidar dela, visto que se refere à alma, que é a única a ter a faculdade de sentir ou de pensar de qualquer modo que seja. 10. Há noções tão claras por si próprias que ficam obscurecidas quando tentamos defini-las de forma escolar. Elas não podem ser adquiridas pelo estudo, mas nascem conosco. Não explico aqui vários outros termos que já usei e pretendo continuar a usar, porque acredito que quem lê os meus trabalhos conseguirá compreender por si próprio o que esses termos significam. Além disso, observei que ao tentarem explicar pelas regras da sua lógica coisas que são conhecidas por si próprias, os filósofos não fizeram mais do que obscurecê-las. E uma vez que a proposição penso, logo existo é a mais certa que se apresenta aquele que conduz os seus pensamentos por ordem, isso não implica que anteriormente não seja necessário saber o que é o pensamento, a certeza, a existência, e que para pensar era preciso ser e outras coisas semelhantes. Porém, porque se trata de noções tão simples por si próprias, que não nos levam ao conhecimento de nenhuma coisa existente, considerei que não deveriam ser abordadas aqui. 11. Como podemos conhecer a alma mais claramente do que o corpo? A fim de saber como o conhecimento que possuímos do nosso pensamento precede o do corpo e é incomparavelmente mais evidente, de tal maneira que, ainda que não o fosse, teríamos razão para concluir que continuaria a existir tudo quanto existe, observaremos que, por uma luz que se encontra naturalmente nas nossas almas, sabemos que o nada não tem qualidades ou propriedades que o afetem. E se percebemos algumas, então necessariamente deve haver uma coisa ou substância de que dependem. Esta mesma luz mostra-nos também que conhecemos uma coisa ou substância tanto melhor quanto maior número de propriedades notamos nela. Ora, é certo que as notamos muito mais no nosso pensamento do que em qualquer outra coisa, tanto mais que não há nada que nos incite a conhecer seja o que for que não nos conduza,
ainda com mais certeza, a conhecer o nosso pensamento. Por exemplo, se me convenço de que há uma terra, porque a toco ou vejo, tenho mais razões para estar convencido de que o meu pensamento é ou existe, porque pode acontecer que eu pense tocar a terra, embora talvez não haja nenhuma terra no mundo, e que não seja possível que eu, isto é, a minha alma, não seja nada enquanto tenho este pensamento. Podemos concluir o mesmo de todas as outras coisas que nos vêm ao pensamento, isto é, que nós existimos porque as pensamos, embora elas talvez sejam falsas ou não tenham nenhuma existência, e assim quanto ao resto. 12. Da razão porque nem toda a gente conhece a alma desta maneira. Aqueles que não filosofaram por ordem, formularam outras opiniões sobre este assunto porque nunca distinguiram com bastante cuidado a sua alma, ou seja, aquilo que pensa do corpo ou seja, o que é extenso em comprimento, largura e altura. Mas ainda que não colocassem nenhuma dificuldade em acreditar que estavam no mundo, estando mais seguros disto do que de qualquer outra coisa, como não levaram em conta que quando se tratava de uma certeza metafísica deveriam considerar somente o pensamento, e que, pelo contrário, preferiam acreditar que era o corpo que viam com os olhos e tocavam com as mãos e ao qual atribuíam despropositadamente a faculdade de sentir, por isso não conheceram distintamente a natureza da alma. 13. Em que sentido se pode dizer que, se ignorarmos Deus, não teremos um conhecimento certo de nenhuma coisa? O pensamento conhece-se a si mesmo desta maneira, embora persista em duvidar das outras coisas. Quando usa de circunspecção para tentar levar o conhecimento mais além, encontra em si primeiramente as ideias de várias coisas. Enquanto as contempla simplesmente e não confirma se há alguma coisa fora de si semelhante às ideias e que também não o negue, está livre do perigo de se iludir. O pensamento encontra também algumas noções comuns com que compõe demonstrações que o persuadem tão absolutamente de que não poderia duvidar da sua verdade enquanto se dedicasse a isso. Por exemplo, tem em si as ideias dos números e das figuras, ou ainda a seguinte noção: se acrescentamos quantidades iguais a outras quantidades iguais, o todo será igual, e muitas outras tão evidentes como esta, por meio das quais se torna fácil, por exemplo, demonstrar que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 retos, etc. Enquanto apreende estas noções, bem como a ordem pela qual deduziu tal conclusão ou outras semelhantes, o pensamento acha-se muito seguro da sua verdade. Porém, como não podia pensar sempre assim com tanta atenção, quando se lembra de alguma conclusão sem ter em conta a ordem da sua demonstração, pensando no entanto que o autor do seu ser teria podido criá-lo com tal natureza mesmo se iludisse em tudo o que lhe parece muito evidente, vê bem que tem justa razão para desconfiar da verdade de tudo aquilo de que não se apercebe distintamente, e que não poderia ter nenhuma ciência certa antes de haver conhecido aquele que o criou. 14. É possível demonstrar que Deus existe, apenas porque a necessidade de ser ou de existir está compreendida na noção que temos dele. Quando posteriormente o pensamento passa em revista as diversas ideias ou noções que estão em si, aí encontra a noção de um ser onisciente, todo-poderoso e extremamente perfeito. E facilmente julga, através do que apreende em tal ideia, que Deus, que é esse ser todo perfeito, é ou existe. Com efeito, embora o pensamento possua distintas ideias de muitas outras coisas, não encontra nada que o certifique da existência do seu objeto, e observa nessa ideia não somente uma existência possível, como nas outras, mas absolutamente necessária e eterna. E como vê que na ideia que fez do triângulo se encontra compreendido que os seus 3 ângulos são iguais a 2 retos, da mesma maneira e só pelo fato de se aperceber de que a existência necessária e eterna está compreendida na ideia de um ser perfeito, deve concluir que um tal ser, todo perfeito, é ou existe. 15. A necessidade de ser não está assim compreendida na noção que temos das outras coisas, mas somente no poder ser. O pensamento poderá ainda se assegurar melhor da verdade desta conclusão se prevenir de que não tem em si a ideia ou noção de nenhuma outra coisa em que possa reconhecer uma existência que seja assim absolutamente necessária. Só por isso saberá que a ideia de um ser todo perfeito não está nele por ficção, como se fosse uma quimera. Mas, pelo contrário, só porque nele está impressa uma natureza imutável e verdadeira e que necessariamente deve existir, dado que é possível ser concebido como tendo existência necessária. 16. Os preconceitos impedem que muitos conheçam claramente esta necessidade de ser que está em Deus. Se a nossa alma ou pensamento estivesse livre de preconceitos, não teria nenhuma dificuldade em se persuadir desta verdade. Mas como estamos habituados a distinguir a essência da existência em todas as outras coisas, e como nos é possível imaginar a nosso bel prazer muitas ideias de coisas que nunca terão existido e que talvez nunca existirão, se não elevarmos o nosso espírito, como deve ser, à contemplação desse ser todo perfeito, pode suceder que duvidemos se a ideia que temos dele não será uma das que imaginamos, ou das que são possíveis, embora a existência não esteja necessariamente compreendida na sua natureza.
17. Quanto mais concebemos a perfeição numa coisa, tanto mais devemos crer que a sua causa deve ser também a mais perfeita. Além disso, quando refletimos sobre as diversas ideias que estão em nós, facilmente nos apercebemos de que não existe muita diferença entre elas enquanto as considerarmos simplesmente como as dependências da nossa alma ou do nosso pensamento, havendo casos em que uma representa uma coisa e outra representa outra, mesmo que a sua causa seja tão perfeita quanto a perfeição do objeto que representam. Assim como nos dizem que alguém pensou numa máquina em que há muito artifício, temos razão para nos interrogar como pôde ter essa ideia. Se viu essa máquina em algum lado ou se aprendeu a ciência das mecânicas, ou se é dotado de uma tal vivacidade de espírito que a tenha inventado por si mesmo sem ter visto nada de semelhante, porque todo o artifício representado na ideia que esse homem tem, como num quadro, deve estar na sua primeira e principal causa, não somente por imitação, mas da mesma maneira ou de uma forma ainda mais eminente daquela que foi representada. 18. Por isso, uma vez mais se pode demonstrar que Deus existe. De igual modo, porque encontramos em nós a ideia de um Deus ou de um ser sumamente perfeito, podemos investigar a causa que determina essa ideia em nós. Todavia, depois de ter ponderado com a devida atenção como são imensas as perfeições que tal ideia nos representa, somos obrigados a confessar que só a poderíamos ter a partir de um ser muito perfeito. Ou seja, de um Deus que é verdadeiramente ou que existe porque, pela luz natural, sabemos que o nada não pode ser a origem do que quer que seja e que o mais perfeito não poderia ser uma consequência ou uma dependência do menos perfeito, mas também por verificarmos e por meio desta mesma luz, que é impossível que tenhamos a ideia ou a imagem do que quer que seja se em nós e fora de nós não houver um original que engloba todas as perfeições que assim se nos apresentam. Mas como sabemos que estamos submetidos a muitas imperfeições e que não possuímos essa extrema perfeição de que temos a ideia, devemos concluir que elas estão em alguma natureza diferente da nossa, e na verdade muito perfeita, isto é, em Deus, ou pelo menos que outrora participaram de tal coisa, e que ainda são infinitas pelo fato de o terem sido. 19. Embora não compreendamos tudo o que está em Deus, todavia não há nada que não conheçamos tão claramente como as suas perfeições. Não vejo aqui dificuldade de maior para aqueles que habituaram o espírito à contemplação da divindade e reconheceram as suas infinitas perfeições. Ainda que não as compreendamos, visto que a natureza do infinito é tal que pensamentos finitos não o poderiam compreender, no entanto concebemo-las mais clara e distintamente do que as coisas materiais, que são mais simples e não estão limitadas, e por isso o que concebemos a seu respeito é muito menos confuso. Por conseguinte, não há especulação que aperfeiçoe mais o nosso entendimento, e que tenha mais importância do que esta, tanto mais que a consideração de um objeto que não possui limites nas suas perfeições nos enche de satisfação e segurança. 20. Não sendo nós a causa de nós próprios, a causa é Deus, e por consequência, há um Deus. No entanto, nem todos levam isso em consideração como deveriam. Sabemos perfeitamente quando e como temos uma ideia de qualquer máquina cheia de artifício, mas como não conseguimos recordar-nos, apesar de ter estado sempre em nós, quando e como Deus nos comunicou a ideia que temos dele, é indispensável que quem tem em si a ideia das perfeições infinitas que estão em Deus faça ainda uma revisão e procure o autor da nossa alma ou do nosso entendimento. Porque aquele que conhece alguma coisa mais perfeita do que si próprio não se deu o seu próprio ser, visto que, pelo mesmo processo, ter-se-ia dado todas as perfeições de que tivesse conhecimento. Nem poderia subsistir por nenhum outro meio senão por aquele que possui efetivamente todas estas perfeições, isto é, Deus. 21. A simples duração da nossa vida é suficiente para demonstrar que Deus existe. Não creio que se possa duvidar da verdade desta demonstração desde que se atenda à natureza do tempo ou à duração da nossa vida, cujas partes não dependem umas das outras e nunca existem como um todo. Por existirmos agora, não se deve concluir necessariamente que ainda existamos um momento depois, a não ser que alguma causa, a mesma que nos produziu, continue a produzir-nos, isto é, a conservar-nos. E sabemos que não há força em nós pela qual possamos subsistir ou conservar-nos a nós próprios, por um só momento, e que aquele que possui tanto poder que até nos faz subsistir fora de si e nos conserva, deve conservar-se a si próprio, pois não carece de ser conservado seja por quem for, já que é Deus. 22. Conhecendo que há um Deus, pela forma como aqui se explicou, também se conhece todos os seus atributos, visto que podem ser conhecidos apenas pela luz natural. Ao provarmos desta forma a existência de Deus, temos ainda mais uma vantagem, pois pelo mesmo processo conhecemos o que Ele é, tanto quanto a fragilidade da nossa natureza o permite. Ao refletirmos sobre a ideia que naturalmente fazemos dele, vemos que é eterno, omnisciente e todo-poderoso, que é a origem de toda a bondade e verdade, o Criador de todas as coisas, e que, finalmente, tem em si tudo aquilo em que podemos reconhecer alguma perfeição infinita,
ou que não está limitado por nenhuma imperfeição. 23. Deus não é corporal, não conhece, como nós, por meio dos sentidos, e não é o autor do pecado. Com efeito, há coisas no mundo que são limitadas e de qualquer maneira imperfeitas, embora notemos algumas perfeições nelas, mas concebemos que não é possível que algumas delas estejam em Deus. Assim, dado que a extensão constitui a natureza do corpo, e que aquilo que é extenso pode ser dividido em várias partes, e que uma tal coisa denota uma imperfeição, concluímos que Deus não é um corpo. Embora seja uma vantagem o fato de os homens possuírem sentidos, no entanto, como as sensações se formaram em nós por impressões que vêm do exterior, o que significa uma independência, concluímos também que Deus não tem nada disso, e que, ao contrário de nós, entende e quer por operações diferentes, mas entende, quer e faz tudo sempre por uma ação única e muito simples. E ele não quer a malícia do pecado, visto que esta constitui a privação do bem. 24. Depois de termos conhecido que Deus existe, é necessário lembrarmos-nos de que o nosso entendimento é finito e que o poder de Deus é infinito. Depois de assim termos conhecido que Deus existe e que é ou pode ser o autor de tudo, se passarmos do conhecimento que possuímos da sua natureza para a explicação das coisas que ele criou, estaremos a seguir o melhor método de que nos podemos servir para descobrir a verdade. E se tentarmos deduzi-lo das noções que naturalmente estão nas nossas almas, lograremos uma ciência, isto é, conheceremos os efeitos pelas suas causas. Todavia, para que possamos empreendê-lo com mais segurança devemos lembrar-nos de que, ao examinar a natureza de alguma coisa, Deus, o seu autor, é infinito e que nós somos inteiramente finitos. 25. É necessário acreditar em tudo o que Deus revelou, embora ele esteja para além do alcance do nosso espírito. Assim, se Deus nos concedeu a graça de descobrir coisas que ultrapassam o vulgar alcance do nosso espírito, como os mistérios da encarnação e da Trindade, não oporemos qualquer dificuldade em acreditar neles, apesar de não os entendermos talvez muito claramente. Com efeito, não devemos achar estranho que na sua natureza, que é imensa, e naquilo que fez, haja muitas coisas que ultrapassam a capacidade do nosso espírito. 26. Não é preciso procurar o infinito, mas somente pensar que tudo aquilo em que não encontramos nenhum limite, como a extensão do mundo, a divisibilidade das partes da matéria, o número das estrelas, etc., é indefinido. Se pensarmos assim nunca nos perderemos em disputas acerca do infinito, pois seria ridículo que nós, sendo finitos, compreendêssemos determinar-lhe alguma coisa e por esse meio o supuséssemos finito ao tentar compreendê-lo. Por isso devemos preocupar-nos em responder àqueles que perguntam se a metade de uma linha infinita é infinita, e se o número infinito é par ou ímpar, e outras coisas semelhantes, porque só aqueles que imaginam que o seu espírito é infinito é que devem examinar tais dificuldades. Quanto a nós, ao vermos coisas nas quais alguns dos nossos sentidos não notam limites, por essa razão não temos a certeza de que sejam infinitas, e então devemos considerá-las apenas indefinidas. Assim, como só podemos imaginar uma extensão tão grande se ao mesmo tempo concebermos que possa haver outra ainda maior, diremos que a extensão das coisas possíveis é indefinida. E como não se pode dividir um corpo em partes tão pequenas, e como cada uma dessas partes não pode ser dividida noutras mais pequenas ainda, não podemos pensar que a quantidade pode ser indefinidamente dividida em partes. E porque não conseguimos imaginar tantas estrelas, até porque Deus poderia criar mais ainda, suporemos que o seu número é indefinido, e assim por diante. 27. A diferença entre indefinido e infinito. A tais coisas chamaremos indefinidas em vez de infinitas, a fim de reservar apenas para Deus o nome de infinito, porque não reconhecemos limites às suas perfeições e também porque não alimentamos dúvidas de que não os pode ter. Das outras coisas, sabemos que não são assim absolutamente perfeitas, porque embora algumas vezes lhes notemos propriedades que se nos afiguram não ter limites, não deixamos de reconhecer que um tal fato procede da imperfeição do nosso entendimento e não da sua natureza. 28. Não é preciso examinar o fim com que Deus criou cada coisa, mas somente o meio pelo qual a produziu. Não nos deteremos também a examinar os fins que Deus se propôs ao criar o mundo, e por isso rejeitaremos completamente a investigação das causas finais da nossa filosofia, porque não devemos presumir tanto de nós próprios ao ponto de crer que Deus nos quis fazer participar dos seus intentos. Considerando-o, porém, como o autor de todas as coisas, esforçar-nos-emos apenas por encontrar, pela faculdade de raciocinar, que ele depôs em nós o modo como puderam ser produzidas as coisas que apreendemos por intermédio dos sentidos. E pelos atributos através dos quais Deus quis dar-nos algum conhecimento, podemos ter a certeza de que aquilo que aprendemos clara e distintamente pertence à natureza das coisas e possui a perfeição de ser verdadeiro. 29. Deus não é a causa dos nossos erros. O primeiro dos seus atributos a considerar consiste no fato de Deus ser muito verdadeiro e a fonte de toda a luz, de maneira que não é possível que nos engane, isto é,
que seja diretamente a causa dos erros a que nos encontramos expostos e que experimentamos em nós próprios. Ainda que a habilidade para iludir pareça ser um sinal de sutileza de espírito, a vontade de enganar só poderá proceder da malícia, do receio ou da fraqueza, e por conseguinte não pode ser atribuída a Deus. 30. E por consequência, é verdadeiro tudo quanto conhecemos como tal e tudo quanto nos liberta das dúvidas acima expostas. De onde se segue que a faculdade de conhecer, que nos foi dada por Deus, e que chamamos luz natural, só apreende um objeto que seja verdadeiro enquanto o apreende, isto é, enquanto o conhece clara e distintamente. Teríamos razão para acreditar que Deus seria enganador se essa faculdade que nos concedeu nos levasse a tomar o falso pelo verdadeiro, ainda que a usássemos corretamente. Basta esta consideração para nos libertar de tal dúvida hiperbólica em que persistimos enquanto ainda não sabíamos se aquele que nos criou experimentava prazer em que nos enganássemos sobre todas as coisas que se nos afiguravam muito claras. Isto deve servir-nos contra todas as outras razões que tínhamos para duvidar, às quais me referi acima. Até as verdades da matemática deixarão de ser suspeitas pelo fato de serem muito evidentes. No caso de percebermos alguma coisa através dos sentidos, quer nos encontremos acordados ou a dormir, desde que na noção que tivermos dessa coisa separamos o que nela houver de claro e distinto do que é de obscuro e confuso, facilmente nos certificaremos daquilo que é verdadeiro. Não me alongo mais sobre este assunto porque já o tratei amplamente nas meditações da minha metafísica, e o que se segue servirá para o explicar ainda melhor. 31. Os nossos erros relativamente a Deus são apenas negações, mas relativamente a nós são privações ou defeitos. Como nos enganamos muitas vezes, embora Deus não seja enganador, se desejarmos investigar a causa dos nossos erros e descobrir a sua origem a fim de os corrigir, é preciso atendermos a que não dependemos tanto do nosso entendimento como da vontade, e que não são coisas ou substâncias que tenham necessidade do concurso atual de Deus para serem produzidas. De modo que os erros relativamente a Deus são apenas negações, ao passo que relativamente a nós constituem defeitos e imperfeições, isto é, não nos deu tudo quanto nos podia dar, e pelo mesmo modo se vê que não era obrigado a isso, que relativamente a nós fossem defeitos e imperfeições. 32. Em nós só há duas espécies de pensamento: a percepção do entendimento e a ação da vontade. Todas as maneiras de pensar que experimentamos em nós podem reduzir-se a duas gerais: uma consiste em aprender pelo entendimento e a outra em determinar-se pela vontade. Assim, sentir, imaginar e mesmo conceber coisas puramente inteligíveis são formas diferentes de apreender. Mas desejar, ter aversão, confirmar, negar e duvidar são formas diferentes de querer. 33. Só nos enganamos quando julgamos qualquer coisa que não conhecemos suficientemente. Quando aprendemos alguma coisa, não corremos o perigo de nos enganarmos se não formularmos nenhum juízo sobre essa coisa. E mesmo que o fizéssemos, também não cairíamos em erro se apenas dermos o nosso consentimento àquilo que está clara e distintamente compreendido naquilo que julgamos. Contudo, o que geralmente origina os nossos enganos é emitirmos juízos quando não temos ainda um conhecimento muito exato daquilo que julgamos. 34. A vontade, tal como o entendimento, é exigida para julgar. Concordo que se o nosso entendimento não interviesse, não poderíamos julgar nada porque não haveria sinal para a nossa vontade se determinar quanto àquilo que o entendimento não apreende. A vontade é absolutamente necessária para darmos o nosso consentimento àquilo que não apreendemos de nenhuma maneira. Porém, para fazer um juízo não é necessário ter um conhecimento completo e perfeito, e por isso muitas vezes damos o nosso consentimento a coisas de que apenas tivemos um conhecimento muito confuso. 35. A vontade tem mais extensão do que o entendimento, derivando disso os nossos erros. Além disso, o entendimento aplica-se apenas aos raros objetos que se lhe apresentam e o seu conhecimento é sempre muito limitado. Embora a vontade possa parecer infinita, só apreendemos o que possa ser objeto de outra vontade, mesmo dessa vontade imensa que está em Deus, se a nossa vontade também o abarcar. Daí que geralmente a estendamos para lá do que conhecemos clara e distintamente. E quando abusamos dela desta forma não causa admiração que nos enganemos. 36. Os nossos erros não podem ser imputados a Deus. Ainda que Deus não nos tenha dotado com um entendimento onisciente, nem por isso devemos pensar que é o autor dos nossos erros, pois todo o entendimento criado é finito, e é próprio da natureza do entendimento finito não ser onisciente. 37. A principal perfeição do homem é ter livre arbítrio, e é isso que o torna digno de louvor ou censura. Pelo contrário, como a vontade é por natureza muito extensa, constitui para nós grande vantagem poder agir por seu intermédio, isto é, livremente. Assim, somos de tal maneira senhores das nossas ações, que merecemos louvores quando as conduzimos bem.
Porque, tal como não dirigimos as máquinas que vemos moverem-se de várias formas, tão justamente como se poderia desejar, os louvores que verdadeiramente a elas se deveriam referir, porque tais máquinas não representam nenhuma ação que não devam praticar por meio das suas peças, mas sim ao operário que as construiu, porque teve o poder e a vontade de as compor com tanta habilidade. Igualmente devemos atribuir mais alguma coisa quando escolhemos o que é verdadeiro e o distinguimos do falso, graças a uma determinação da nossa vontade do que se o tivéssemos feito por determinação ou coação por um princípio estranho. 38. Os nossos erros são defeitos da nossa maneira de agir, mas não da nossa natureza. Muitas vezes as faltas dos sujeitos podem ser atribuídas aos outros mestres, mas não a Deus. É verdade que, sempre que erramos, a imperfeição está na maneira como agimos ou como usamos a liberdade. Mas nem por isso o defeito está na nossa natureza, que se mantém a mesma, embora os nossos juízos sejam verdadeiros ou falsos. E ainda que Deus nos concedesse um conhecimento tão grande que ninguém errasse, nem assim teríamos o direito de nos queixar dele. Porque embora censuramos e culpamos quem podia evitar um erro e não o fez, o mesmo não se passa relativamente a Deus. Tanto mais porque o poder dos homens os impede de prejudicar os que lhes são inferiores, e porque todo o poder que Deus tem sobre o universo é muito absoluto e livre. Por tal motivo devemos agradecer-lhe os benefícios que nos concedeu e não nos podemos queixar por não nos favorecer com aquelas vantagens que nos faltam e que nos poderia ter atribuído. 39. A liberdade da nossa vontade conhece-se sem provas, apenas pela experiência que temos dela. Quanto ao mais, é evidente que possuímos uma vontade livre, que pode ou não dar o seu consentimento, e isso pode ser considerado uma das noções mais comuns. A prova bem clara foi já apresentada um pouco atrás. Ao mesmo tempo que duvidamos de tudo, chegando até a crer que o Criador empregou o seu poder para nos enganar, percebemos em nós uma liberdade tão grande que poderíamos evitar crer naquilo que ainda não conhecemos distintamente. Ora, aquilo que percebemos distintamente e de que não podemos duvidar durante uma suspensão tão geral é tão certo como qualquer outra coisa que alguma vez pudéssemos conhecer. 40. Sabemos também com segurança que Deus ordenou previamente todas as coisas. Todavia, pelo que até agora nos foi dado conhecer acerca de Deus, sabemos que o seu poder é tão grande que cometeríamos um crime grave só por pensarmos que alguma vez seríamos capazes de realizar algo que ele não houvesse ordenado anteriormente. Enredar-nos-íamos em enormes dificuldades se tentássemos acordar a liberdade da nossa vontade com as suas ordens e se procurássemos compreender ambas, isto é, abarcar e como que limitar com o nosso entendimento toda a extensão do nosso livre-arbítrio e a ordem da providência eterna. 41. Como se pode acordar a nossa liberdade com a pré-ordenação divina? Não teremos qualquer dificuldade em evitarmos isso se tivermos em conta que o nosso pensamento é finito e que a onipotência de Deus é infinita e lhe permite conhecer tudo o que é ou que pode ser desde toda a eternidade, como foi sua vontade. Por isso, também temos inteligência suficiente para conhecer clara e distintamente que tal poder está em Deus, mas não a necessária para compreender a sua extensão de tal modo que possamos saber como permite que as ações dos homens sejam inteiramente livres e indeterminadas. E por outro lado, estamos de tal modo seguros da liberdade e da indiferença que existe em nós que não há nada que conheçamos mais claramente e assim a onipotência de Deus não deve impedir-nos de crer nela. Não devemos duvidar daquilo que observamos interiormente, pois, por experiência sabemos que está em nós o fato de não compreendermos uma outra coisa cuja natureza sabemos ser incompreensível em si. 42. Embora nunca desejemos errar, todavia, pela nossa vontade que erramos. Sabendo que o erro depende da nossa vontade e que ninguém quer enganar-se, é provável que nos cause admiração o fato de o erro se introduzir nos nossos juízos. No entanto, é necessário notar que existe uma grande diferença entre querer ser enganado e querer dar o seu consentimento a opiniões que são a causa de nos enganarmos algumas vezes. Embora ninguém queira enganar-se expressamente, não há um único homem que não queira dar o seu consentimento a coisas que não conhece distintamente. Até com frequência, acontece que o próprio desejo de conhecer a verdade leva aqueles que desconhecem a ordem correta da investigação a não alcançarem a verdade e a enganarem-se porque se precipitam nos seus juízos e consideram como verdadeiro o que já alcançaram, embora não tenham suficiente conhecimento disso. 43. Nunca poderemos falhar se julgarmos apenas as coisas que percebemos clara e distintamente. Nunca tomaremos o falso pelo verdadeiro se julgarmos apenas o que vemos clara e distintamente. Porque, não sendo Deus enganador, a faculdade de conhecer que nos deu não poderá falhar, nem mesmo a faculdade de querer, desde que não a ampliemos para além do que conhecemos. E mesmo quando tal verdade não tenha sido ainda demonstrada, somos tão naturalmente inclinados a dar o nosso consentimento às coisas que aprendemos manifestamente que não poderíamos duvidar enquanto as percebemos dessa maneira. 44. Só julgamos mal aquilo que não compreendemos claramente.
mesmo que o nosso juízo possa ser verdadeiro, pois a nossa memória engana-nos muitas vezes. Também é muito certo que sempre que aprovamos alguma razão de que não temos conhecimento muito exato, ou quando nos enganamos, ou se por mero acaso encontramos a verdade, não poderemos estar seguros de a ter encontrado e não podemos ter a certeza de que não nos enganamos. Confesso que raramente julgamos uma coisa quando notamos que não a conhecemos distintamente. A razão dita-nos naturalmente que não devemos julgar nada, a não ser que antes de julgar conheçamos o objeto distintamente. Mas, enganamo-nos muitas vezes, pois pensamos que já conhecemos muitas coisas e damos o nosso consentimento como se as tivéssemos examinado suficientemente, ainda que realmente nunca tivéssemos um conhecimento muito exato delas. 45. O que é a percepção clara e distinta? Existem pessoas que, ao longo de toda a vida, não percebem nada com clareza o suficiente para fazer julgamentos precisos, porque o conhecimento sobre o qual pretendemos estabelecer um juízo indubitável deve ser claro e distinto. Chamo de conhecimento claro aquilo que é manifesto para um espírito atento, assim como vemos claramente os objetos diante de nós, os quais agem fortemente sobre os nossos olhos quando estamos atentos a eles. O conhecimento distinto é uma apreensão precisa e diferente de todas as outras, que compreende apenas aquilo que se manifesta claramente para quem o considera de maneira adequada. 46. O conhecimento pode ser claro sem ser distinto, mas não ao contrário. Por exemplo, quando alguém sente uma dor aguda, o conhecimento dessa dor é claro em relação a si mesmo, mas nem por isso é distinto, pois geralmente é confundido com um falso juízo sobre a natureza do que a pessoa pensa estar na região ferida, acreditando ser semelhante à ideia ou à sensação da dor que está em seu pensamento, embora só perceba claramente a sensação, ou o pensamento confuso que está nele. Assim, o conhecimento pode ser claro sem ser distinto, mas nunca pode ser distinto se não for claro pelo mesmo processo. 47. Para eliminar os preconceitos da nossa infância, é necessário considerar o que há de claro em cada uma das nossas primeiras noções. Durante os primeiros anos, nossa alma ou pensamento estava tão fortemente influenciado pelo corpo que não conseguia conhecer nada distintamente, embora compreendesse várias coisas com bastante clareza. No entanto, como sempre reflete sobre as coisas que lhe são apresentadas, enchemos a memória com muitos preconceitos dos quais raramente conseguimos nos libertar, embora seja certo que só assim podemos examiná-las adequadamente. Para facilitar esse processo, vou enumerar todas as noções simples que compõem nossos pensamentos, separando o que há de claro e obscuro em cada uma delas, ou onde podemos falhar. 48. Tudo aquilo de que temos alguma noção é considerado como uma coisa ou como uma verdade. A enumeração das coisas. Tudo o que está ao alcance do nosso conhecimento distingue-se em dois gêneros. O primeiro contém todas as coisas que possuem alguma existência, e o segundo contém todas as verdades que não existem fora do pensamento. Em relação às coisas, primeiro temos certas noções gerais que podem referir-se a tudo, como as noções de substância, duração, ordem, número e talvez outras ainda mais. Depois temos outras, mais particulares, que servem para distinguir essas coisas. A principal distinção que observo entre as coisas criadas é que algumas são intelectuais, ou seja, substâncias inteligentes, ou propriedades que pertencem a essas substâncias, e outras são corporais, ou seja, corpos ou propriedades que pertencem ao corpo. Assim, o entendimento, a vontade e todas as formas de conhecer e querer pertencem à substância que pensa, enquanto a grandeza, extensão em comprimento, largura e altura, figura, movimento, localização das partes e disposição para serem divididas, e outras propriedades pertencem ao corpo. Além disso, há ainda certas coisas que experimentamos em nós que não podem ser atribuídas apenas à alma ou ao corpo, como explicarei a seguir. É o caso dos apetites de beber ou comer, emoções ou paixões da alma que não dependem apenas do pensamento, como a cólera, a alegria, a tristeza, o amor, etc. Ou ainda sensações como luz, cores, sons, cheiros, gostos, calor, dureza e todas as outras qualidades que ocorrem apenas com a sensação do tato. 49. As verdades não podem ser enumeradas dessa forma, e além disso, não há necessidade disso. Até aqui, enumerei tudo o que conhecemos como coisas ou como qualidades ou modos das coisas. Resta falar do que conhecemos como verdades. Por exemplo, quando pensamos que nunca se poderá fazer alguma coisa de nada, não cremos que tal suposição, do nada, nada se faz, exista ou seja propriedade de alguma coisa, mas tomamo-la como uma verdade eterna que tem o seu lugar no pensamento e a qual chamamos de noção comum ou axioma. Como quando se diz que é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo, que o que foi feito não pode ser feito de novo, que aquele que pensa não pode deixar de ser ou existir enquanto pensa, e muitas outras semelhantes que seria demorado enumerar, pois são apenas verdades e não coisas que estejam fora do pensamento,
e destas há um número muito grande. Mas também isso não é necessário, pois teríamos conhecimento delas quando se apresenta-se a ocasião de pensar nelas e desde que estejamos isentos de preconceitos que nos seguem. 50. Todas estas verdades podem ser claramente apreendidas, mas não por todos, devido aos preconceitos. Por haver verdades que designamos por noções comuns, elas podem ser conhecidas clara e distintamente por todos, pois de outro modo não mereceriam tal nome. Contudo, também é certo que algumas verdades não merecem o olhar de alguns porque não lhes são suficientemente evidentes. Não que eu acredite que a faculdade de conhecer de alguns homens seja maior do que aquela que todos possuem comumente, mas principalmente porque em alguns as suas crenças estão imbuídas de opiniões precárias que são contrárias a algumas dessas verdades e impedem a sua apreensão, embora sejam bastante conhecidas daqueles que não estão sujeitos a preconceitos. 51. O que é a substância? Um nome que não se pode atribuir a Deus e às criaturas no mesmo sentido. No que respeita às coisas que consideramos como tendo alguma existência, é necessário examiná-las aqui uma após outra, a fim de distinguir o que é obscuro e o que é evidente na noção que temos de cada uma. Quando concebemos a substância, concebemos algo que existe de tal maneira que só tem necessidade de si própria para existir. Mas pode haver obscuridade na explicação da expressão só tem necessidade de si própria. Falando com propriedade, só Deus é assim, e não há nenhuma coisa criada que por um só momento possa existir sem ser apoiada e conservada pelo seu poder. Por isso temos razão quando na escola dizemos que o nome de substância não é unívoco relativamente a Deus e às criaturas, isto é, não concebemos distintamente nenhuma significação desta palavra que convenha a ambos com o mesmo sentido. Mas, porque entre as coisas criadas algumas são de tal natureza que não podem existir sem outras, distinguimo-las daquelas que só têm necessidade do concurso ordinário de Deus, chamando então substâncias a estas, e qualidades ou atributos das substâncias aquelas. 52. O que pode ser atribuído à alma e ao corpo no mesmo sentido e como se conhece a substância. A noção que assim temos da substância criada refere-se a todas da mesma maneira, isto é, tanto as que são imateriais como as corpóreas, porque para compreender as substâncias basta verificar que podem existir sem o auxílio de qualquer outra coisa criada. Mas quando se trata de saber se alguma dessas substâncias existe verdadeiramente, isto é, se está presente no mundo, digo que não é suficiente que exista dessa maneira para a percebermos, pois por si só não nos faz descobrir nada que desperte algum conhecimento particular no nosso pensamento. É necessário, portanto, que possua alguns atributos que possamos notar, e qualquer um é suficiente para esse efeito, porque uma das noções comuns é que o nada não pode ter nenhum atributo, propriedade ou qualidade. Por essa razão, logo que encontramos algum atributo, podemos concluir que é o atributo de alguma substância, e que tal substância existe. 53. Cada substância tem um atributo principal. O da alma é o pensamento, e o do corpo é a extensão. Embora cada atributo seja suficiente para conhecermos a substância, no entanto, em cada uma há um atributo que constitui a sua natureza e a sua essência, do qual todos os outros atributos dependem. Assim, a extensão em comprimento, largura e altura constitui a natureza da substância corporal, e o pensamento constitui a natureza da substância que pensa. Com efeito, tudo quanto pode ser atribuído ao corpo pressupõe a extensão e não passa de uma dependência do que é extenso. Igualmente, todas as propriedades que encontramos na coisa pensante são diferentes maneiras de pensar. Por exemplo, não poderíamos conceber uma figura se não fosse uma coisa extensa, nem um movimento sem ser num espaço que é extenso. Assim, a imaginação, o sentimento e a vontade dependem de tal maneira de uma coisa pensante que não os podemos conceber sem ela. Pelo contrário, já podemos conceber a extensão sem figura ou sem movimento, e a coisa pensante sem imaginação ou sem sentimento, e assim por diante, como se revelará a quem prestar atenção. 54. Como podemos ter pensamentos distintos em relação à substância que pensa, a que é corporal, e a de Deus? Podemos, portanto, ter duas noções ou ideias claras e distintas, uma de uma substância criada que pensa e outra de uma substância extensa, desde que separemos cuidadosamente todos os atributos do pensamento dos atributos da extensão. Também podemos possuir uma ideia clara e distinta de uma substância não criada que pensa e que é independente, isto é, de um Deus, desde que não pensemos que tal ideia represente tudo o que é nele e que não acrescentemos nenhuma ficção do nosso entendimento. Devemos apenas atender ao que está verdadeiramente compreendido na noção distinta que temos dele e que pertence à natureza de um ser todo perfeito. Na verdade, ninguém pode negar que a ideia de Deus esteja em nós, a não ser que queira acreditar, infundadamente, que o pensamento humano não pode ter nenhum conhecimento da divindade. 55. Como podemos também ter pensamentos sobre a duração, a ordem e o número?
Também concebemos de forma muito clara a ideia da duração, da ordem e do número, desde que na nossa conceção desses conceitos não misturemos o que pertence apenas à ideia de substância e nos limitemos a pensar que a duração de cada coisa é um modo ou uma maneira como consideramos essa coisa enquanto ela é. Assim, a ordem e o número não diferem, de fato, do que é ordenado e numerado, sendo apenas formas de examinarmos essas coisas. 56. O que é qualidade, atributo e maneira ou modo? Quando menciono maneira ou modo, refiro-me apenas àquilo a que chamo atributo ou qualidade. Quando considero, porém, que a substância se dispõe ou diversifica de outra maneira, utilizo particularmente o termo modo ou maneira. E quando pode ser chamada assim em virtude desta disposição ou mudança, então dou o nome de qualidade às diversas maneiras que fazem com que ela possa ser denominada assim. Enfim, quando penso mais geralmente que esses modos ou qualidades estão na substância, considerando-os apenas como dependências dessa substância, designo-os por atributos. E como não devo conceber em Deus nenhuma variedade ou mudança, não afirmo que nele haja modos ou qualidades, mas apenas atributos. E mesmo nas coisas criadas, chamo atributo e não modo ou qualidade aquilo que nelas se encontra sempre desta maneira, tal como a existência e a duração na coisa que existe e que dura. 57. Há atributos que pertencem às coisas, às quais são atribuídos, e outros que dependem do nosso pensamento. Dentre essas qualidades ou atributos, alguns estão nas próprias coisas e outros existem apenas em nosso pensamento. O tempo, por exemplo, que distinguimos da duração em geral e que descrevemos como o número do movimento, não passa de uma certa maneira de concebermos essa duração, visto que não consideramos a duração das coisas que se movem como sendo diferente daquelas que não se movem. Por exemplo, não contamos mais tempo em um do que em outro quando dois corpos se movem durante uma hora, um rapidamente e o outro lentamente, embora suponhamos mais movimento em um desses corpos. No entanto, para compreendermos a duração das coisas subordinadas a uma mesma medida, geralmente recorremos à duração de certos movimentos regulares, como os dias e os anos, e chamamos-lhes tempo depois de termos comparado essa duração dessa maneira. Embora, na verdade, o que assim chamamos fora da duração das coisas seja apenas uma construção mental. 58. Os números e os universais dependem do nosso pensamento. Da mesma forma, aquilo que geralmente consideramos como número, sem refletir sobre qualquer outra coisa criada, não está fora do nosso pensamento, assim como todas essas outras ideias gerais que na escola são entendidas com o nome de universais. 59. Como se derivam os universais, que são 5: gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. Quais são os universais? Os universais derivam apenas do fato de nos servirmos de uma ideia para pensar várias coisas particulares que têm certa relação entre si. E quando num mesmo nome compreendemos as coisas representadas por tal ideia, esse nome também é universal. Por exemplo, quando vemos duas pedras, e sem investigarmos a sua natureza, observamos somente que são duas, ou seja, formamos em nós a ideia de um certo número a que chamamos o número 2. Se depois nos detivermos em duas árvores ou duas aves, notamos que há duas, sem pensar também no que é próprio da sua natureza, e por este meio retomamos a mesma ideia que formamos anteriormente, tomando-a universal, o mesmo acontecendo com o número 2, que designamos como universal. Da mesma forma, quando consideramos uma figura de 3 lados, formamos uma certa ideia a que chamamos ideia de triângulo, e geralmente servimos-nos dela para representar todas as figuras que só possuem 3 lados. Mas quando notamos mais particularmente que algumas figuras de 3 lados têm um ângulo reto e outras não, formamos em nós a ideia universal de triângulo retângulo que, embora referente à ideia precedente, que é geral e mais universal, pode ser designada por espécie, constituindo o ângulo reto a diferença universal pela qual os triângulos retângulos diferem de todos os outros. Além disso, se notarmos que o quadrado do lado que contém o ângulo é igual aos quadrados dos outros 2 lados, e que essa propriedade convém somente a esta espécie de triângulos, poderemos chamar-lhe propriedade universal dos triângulos retângulos. Enfim, se supusermos que, destes triângulos, uns se movem e outros não, entendemos isso como um acidente universal nestes triângulos. É por isso que ordinariamente há 5 universais: o gênero, a espécie, a diferença, o próprio e o acidente. 60. Sobre as distinções. A distinção do que é real. O número que observamos nas próprias coisas deriva da distinção entre elas. Existem 3 tipos de distinção: real, modal e distinção de razão, feita por via do pensamento. A distinção real ocorre propriamente entre 2 ou várias substâncias. Com efeito, podemos concluir que 2 substâncias são realmente distintas uma da outra pelo fato de podermos conceber clara e distintamente uma delas sem pensar na outra.
De acordo com aquilo que conhecemos de Deus, estamos certos de que Ele pode fazer tudo aquilo de que formamos uma ideia clara e distinta. Por isso, se tivermos a ideia, por exemplo, de uma substância extensa ou corporal, embora ainda não saibamos seguramente se tal coisa está presente no mundo, no entanto, e porque temos tal ideia, podemos concluir que ela pode existir. No caso de essa coisa existir, qualquer parte que possamos determinar do pensamento deve ser realmente distinta das suas outras partes. O mesmo acontece quando cada um de nós se apercebe de que pensa, e enquanto pensa, pode excluir de si ou da sua alma qualquer outra substância que pensa ou que é extensa, e assim podemos concluir também que cada um de nós, assim considerado, é realmente distinto de qualquer outra substância que pensa e de qualquer substância corporal. E mesmo que Deus tenha juntado tão estreitamente um corpo a uma alma, sendo impossível uni-los mais, fazendo um composto dessas substâncias assim unidas, concebemos também que permaneceriam sempre realmente distintos apesar dessa união. Com efeito, independentemente da ligação que Deus estabeleceu entre eles, não conseguiu livrar-se do poder que tinha para os separar, ou para conservar um sem a outra. Ora, as coisas que Deus pode separar ou conservar separadamente umas das outras são realmente distintas. 61. Da distinção modal. Existem duas espécies de distinção modal, uma entre o modo, ao qual chamamos maneira, e a substância da qual ele depende e diversifica, e a outra entre duas diferentes maneiras de uma mesma substância. A primeira é importante porque podemos perceber claramente a substância sem a maneira que assim difere dela, e reciprocamente, não podemos possuir uma ideia distinta de uma tal maneira sem pensar numa tal substância. Por exemplo, há uma distinção modal entre a figura ou o movimento e a substância corporal de que ambos dependem. Há também outra distinção entre afirmar ou recordar-se e a coisa pensante. Quanto a outra espécie de distinção, ou seja, entre duas diferentes maneiras de uma mesma substância, ela é importante porque nos permite conhecer uma dessas maneiras sem a outra, a figura sem o movimento ou o movimento sem a figura. Mas não podemos pensar distintamente numa ou noutra se soubermos que ambas dependem da mesma substância. Por exemplo, se uma pedra se move, e além disso, é quadrada, podemos conhecer a sua figura quadrada sem saber que ela se move. Reciprocamente, podemos saber que se move sem saber se é quadrada. Mas não podemos ter conhecimento distinto desse movimento e dessa figura se não soubermos que ambos estão na mesma coisa, isto é, na substância dessa pedra. No que respeita à distinção entre a maneira como uma substância difere de outra substância, ou seja, entre a maneira de outra substância, dado que o movimento de um corpo difere de outro corpo ou de uma coisa pensante, ou então dado que o movimento é diferente da dúvida, acho que se deve chamá-la real e não modal, porque não poderíamos conhecer os modos sem as substâncias de que dependem e porque as substâncias são realmente distintas umas das outras. 62. Da distinção por via do pensamento. A distinção por via do pensamento consiste em que, às vezes, podemos distinguir uma substância dos seus atributos, sem os quais não seria possível termos um conhecimento distinto. Também pode consistir em esforçarmos-nos por separar dois atributos da mesma substância, pensando num sem pensar no outro. Esta distinção é importante porque, ao retirarmos esse atributo, podemos ter uma ideia clara e distinta dessa substância. E também porque, ao separarmos esse atributo dos outros, não conseguimos obter uma ideia clara e distinta de um ou vários desses atributos. Por exemplo, como qualquer substância cessa de existir quando deixa de durar, a duração só se distingue da substância pelo pensamento. Isso acontece geralmente com todos os atributos que nos possibilitam pensamentos diversos de uma mesma coisa, tais como a extensão do corpo e a sua propriedade de ser divisível em várias partes, que não diferem do corpo que nos serve de objeto, e reciprocamente um do outro, pois por vezes pensamos confusamente num sem pensar no outro. Recordo-me que no final das respostas que dei às primeiras objeções que me chegaram acerca das meditações da minha metafísica, confundi a distinção por via do pensamento com a modal. Mas isso não invalida o que escrevo aqui, porque na altura não era meu propósito tratar amplamente dessa matéria, bastando-me distingui-las da distinção real. 63. Como se pode ter noções distintas da extensão e do pensamento, constituindo uma natureza do corpo e a outra da alma. Também podemos considerar o pensamento e a extensão como as coisas principais que constituem a natureza da substância inteligente e corporal, e por isso só devemos concebê-las como a própria substância que pensa e que é extensa, isto é, como a alma e o corpo, pois desta forma conhecemos-los clara e distintamente. Torna-se mesmo mais fácil conhecer uma substância pensante ou uma substância extensa do que a substância em si, deixando de lado a questão de saber se ela pensa ou se é extensa. Com efeito, é fácil separar a noção de substância da noção de pensamento e extensão, pois estas noções só diferem da substância porque algumas vezes consideramos o pensamento ou a extensão sem refletir sobre a própria coisa que pensa ou que é extensa.
E a nossa concepção não é mais distinta porque compreende poucas coisas, mas porque discernimos cuidadosamente o que ela compreende, e porque evitamos confundi-la com outras noções que a tornariam mais obscura. 64. Como se pode conceber distintamente o pensamento e a extensão tomando-os como modos ou atributos dessas substâncias? Também podemos considerar o pensamento e a extensão como modos ou maneiras diferentes que se encontram na substância, isto é, quando consideramos que uma mesma alma pode ter pensamentos diversos e que um mesmo corpo, com a sua grandeza, pode ser extenso de várias maneiras, mais em comprimento e menos em largura ou altura, e por vezes, ao contrário, mais em largura e menos em comprimento. Só distinguimos pensamento e extensão do que pensa e é extenso como as dependências da própria coisa de que dependem, e conhecemos-las tão clara e distintamente como a sua substância, desde que não pensemos que subsistem por si próprias, mas que são somente as maneiras ou dependências de algumas substâncias. Quando as tomamos como propriedades das substâncias de que dependem, facilmente as distinguimos dessas substâncias e tomamo-las pela sua verdadeira natureza. Ao passo que se as quiséssemos considerar sem substância, isso poderia levar-nos a encará-las como coisas que subsistem por si próprias, de tal modo que confundiríamos a ideia da substância com a ideia das suas propriedades. 65. Como se concebem também as suas diversas propriedades ou atributos. Também podemos conceber muito distintamente diversas maneiras de pensar, como entender, imaginar, recordar, querer, etc., e diversas maneiras de extensão ou que pertencem à extensão, como todas as figuras em geral, a localização das partes e os seus movimentos, desde que as consideremos como simples dependências das substâncias em que se encontram. Quanto ao movimento, desde que pensemos somente no movimento que se faz de um lugar para outro, sem investigar a força que o produz, dá-lo-ei a conhecer na altura devida. 66. Também temos noções distintas dos nossos sentimentos, afecções e apetites, embora frequentemente nos enganemos nos juízos que fazemos deles. Falta referir os sentimentos, as afecções e os apetites, dos quais também podemos ter um conhecimento claro e distinto desde que nos juízos que fizermos deles apenas incluirmos aquilo que conhecemos com precisão por meio da nossa percepção e que seja certificado pela razão. Porém, não é necessário usar continuamente tal precaução, pelo menos em relação aos sentidos, porque desde o começo da nossa vida acreditamos sempre que todas as coisas que sentíamos existiam fora do nosso pensamento e que eram completamente semelhantes aos sentimentos ou às ideias que tínhamos delas. Assim, por exemplo, quando víamos uma certa cor, acreditávamos ver uma coisa que subsistia fora de nós e que era semelhante à ideia que possuíamos. Ora, temos julgado sempre assim e pareceu-nos que isso era tão claro e distinto, por estarmos habituados a julgar dessa maneira, que não devemos estranhar que alguns continuem a fazê-lo de tal modo, que estão persuadidos deste falso preconceito que nem sequer o põem em dúvida. 67. Enganamo-nos frequentemente quando julgamos que sentimos uma dor em qualquer parte do nosso corpo. A mesma prevenção é adequada a todos os nossos outros sentimentos, mesmo aos do prazer e da dor. Embora não acreditássemos que fora de nós, nos objetos exteriores, houvesse coisas semelhantes ao prazer ou à dor que sentíamos, por isso não consideramos tais sentimentos como ideias que estivessem apenas na nossa alma. Todavia, acreditávamos que estavam nas mãos, nos pés e noutras partes do nosso corpo. E no entanto não há razões para acreditarmos que a dor que sentimos no pé, por exemplo, seja algo fora do nosso pensamento mas que está no pé, ou que a luz que pensamos ver no sol esteja no sol, assim como a sentimos em nós. E se alguns ainda se deixam persuadir por uma opinião tão falsa é porque dão grande importância aos juízos que formularam quando eram crianças, e que não conseguem esquecer de modo a construir outros mais sólidos, como se tornará ainda mais manifesto pelo que se segue. 68. Como nessas coisas se deve distinguir entre aquilo em que nos podemos enganar e aquilo que concebemos claramente. A fim de podermos distinguir entre o que é claro nos nossos sentimentos e aquilo que é obscuro, observaremos em primeiro lugar que conhecemos clara e distintamente a dor, a cor e outras sensações quando as consideramos simplesmente como pensamentos, mas quando julgamos que a cor, a dor, etc., são coisas que subsistem fora do pensamento, nunca chegamos a conceber que coisa é essa cor, essa dor, etc. E o mesmo sucede quando alguém diz que vê cor num corpo ou sente dor num dos membros, como se dissesse que via ou sentia alguma coisa, embora não tenha um conhecimento distinto daquilo que vê e sente. Porque mesmo que não examine os seus pensamentos com atenção e se persuada de que possui algum conhecimento, por acreditar que a cor que supõe ver num objeto se assemelha à sensação que experimenta em si, no entanto verificará que não tem nenhum conhecimento disso se refletir sobre o que lhe é representado pela cor ou pela dor que existem num corpo colorido ou numa parte ferida. 69. Conhecemos as grandezas, as figuras, etc., de maneira completamente diferente das cores, das dores, etc. Isso acontece principalmente
quando no corpo percebido julgamos conhecer melhor o que é a grandeza, a figura ou o movimento, pelo menos aquele movimento que se realiza de um lugar para outro, porque os filósofos, imaginando outros movimentos além deste, não lograram conhecer efetivamente a sua verdadeira natureza. Ou também quando consideramos a situação das partes, a duração, o número ou as outras propriedades que aprendemos claramente em todos os corpos, como já salientamos, mas não da mesma maneira que a cor no mesmo corpo, a dor, o cheiro, o gosto, o sabor e tudo aquilo que já referi que deve ser atribuído aos sentidos. Quando vemos um corpo, não é a sua cor ou a figura que o limita que nos assegura da sua existência. No entanto, a maneira de conhecermos nele a propriedade que nos leva a atribuir-lhe uma figura é completamente diferente da maneira que nos leva a dizer que nos parece colorido. 70. Podemos julgar as coisas sensíveis de duas maneiras. Uma conduz-nos ao erro e a outra evita-o. Portanto, quando dizemos a alguém que vemos cores nos objetos, é evidente que isso equivale a dizer-lhe que em tais objetos vemos qualquer coisa cuja natureza ignoramos, mas que no entanto causa em nós uma certa sensação clara e manifesta a que chamamos sensação das cores. Porém, os nossos juízos diferem muitas vezes. Com efeito, cairemos em equívoco se nos contentarmos em crer que há algo nos objetos, isto é, nas coisas tais como elas são, que causa em nós esses pensamentos confusos a que chamamos sensações. E por isso, para obstar à surpresa da ilusão, devemos evitar julgar temerariamente uma coisa que não conhecemos bem. Mas quando cremos a perceber uma certa cor num objeto, apesar de não termos nenhum conhecimento distinto daquilo a que damos esse nome, e apesar de a nossa razão não nos permitir ver nenhuma semelhança entre a cor que supomos estar nesse objeto e aquela que está no nosso pensamento, no entanto, porque nos esquecemos disso e porque notamos nesses objetos várias propriedades como a grandeza, a figura, o número, etc., que existem neles do mesmo modo que os nossos sentidos ou o nosso entendimento nos faz vê-los, facilmente nos persuadimos de que aquilo a que chamamos cor num objeto é qualquer coisa que existe nesse objeto e que se assemelha em tudo à cor que está no nosso pensamento. E por isso pensamos ver claramente nessa coisa aquilo que nunca pertenceu à sua natureza. 71. Os preconceitos da nossa infância são a causa primeira e principal dos nossos erros. Foi desta maneira que adquirimos a maioria dos nossos enganos. Durante os primeiros anos de vida, a alma estava tão intimamente ligada ao corpo que só se preocupava com aquilo que causava impressões nele, sem ainda considerar se tais impressões eram provocadas por coisas que existiam fora dele. Apenas sentia dor quando o corpo era ferido, o prazer quando recebia algo agradável, ou então experimentava sensações tão leves que o corpo não as percebia como incômodas ou agradáveis. A alma também percebia sensações como o gosto, o cheiro, o som, o calor, o frio, a luz, a cor e outras semelhantes, que na realidade não representam nada existente fora do nosso pensamento, mas são diferentes de acordo com as diversas sensações provenientes dos movimentos que chegam de todas as partes do nosso corpo ao cérebro, com o qual está intimamente conectada. Além disso, a alma também percebia grandezas, figuras e movimentos, que não considerava sensações, mas sim como características ou propriedades de certas coisas que acreditava existirem, ou que pareciam poder existir fora de si, embora ainda não percebesse essa distinção. No entanto, à medida que crescíamos e o nosso corpo interagia com o ambiente, descobrindo objetos úteis ou evitando os prejudiciais, a alma, estreitamente ligada a ele, percebia que esses objetos existiam fora de si. Por isso, atribuía-lhes não apenas as características físicas como grandezas, figuras, movimentos e outras propriedades que pertenciam verdadeiramente ao corpo, mas também atribuía cores, odores e outras sensações desse tipo que também percebia naquele momento. A alma, tão influenciada pelo corpo, considerava as coisas apenas pelo seu uso, julgando a realidade de cada objeto de acordo com a intensidade das impressões que pareciam mais ou menos fortes. Isso a levava a acreditar que havia mais substância ou corpo nas pedras e nos metais do que no ar ou na água, devido à sensação de maior dureza e peso. Considerava o ar diferente de tudo o mais, pois quando o vento o agitava, não parecia nem quente nem frio. Além disso, como as estrelas não pareciam emitir mais luz do que a chama de uma tocha, acreditava que cada estrela não era maior do que a chama de uma tocha. Também, como ainda não considerava que a Terra podia girar em torno do seu eixo e que a sua superfície era curva como a de uma bola, inicialmente acreditava que era imóvel e que a sua superfície era plana. Assim, fomos predispostos a muitos outros preconceitos que aceitamos mesmo quando somos capazes de usar a razão adequadamente. Em vez de reconhecermos que fizemos esses julgamentos numa época em que não tínhamos capacidade para julgar corretamente, e que por isso eram mais falsos do que verdadeiros, aceitamo-los com tanta certeza como se fossem conhecimentos adquiridos através dos sentidos, e sempre acreditamos neles como se fossem noções comuns. 72.
A segunda causa é que não conseguimos esquecer esses preconceitos. Quando finalmente alcançamos o pleno uso da razão em nossa alma, não mais sujeita ao corpo, se esforça por julgar corretamente as coisas e compreender sua natureza, percebemos que os juízos que fizemos na infância contêm muitos erros. No entanto, mesmo cientes disso, enfrentamos grande dificuldade em nos libertar inteiramente desses preconceitos. Se não conseguirmos reconhecer sua incerteza, corremos o risco de cair novamente em falsas crenças. Isso é particularmente evidente quando consideramos que, desde a infância, imaginamos, por exemplo, que as estrelas são extremamente pequenas. Mesmo que a astronomia tenha demonstrado que são muito maiores, ainda assim, é difícil nos libertarmos dessa suposição inicial. O poder que uma opinião já estabelecida exerce sobre nós é notavelmente forte. 73. A terceira causa é que nosso espírito se cansa quando presta atenção a todas as coisas que julga. Além disso, quando nossa alma se dedica a considerar a mesma coisa por muito tempo, ela se cansa e fatiga. A alma só se aplica com grande esforço às coisas puramente inteligíveis, que não estão presentes nem aos sentidos nem à imaginação, seja por sua natureza inerente à sua união com o corpo, seja devido ao hábito adquirido durante os primeiros anos de vida, nos quais nos acostumamos tanto à percepção sensorial e à imaginação que torna-se mais fácil para nós pensar dessa maneira. Como resultado, muitas pessoas relutam em acreditar na existência de substâncias que não são imagináveis ou corpóreas, e até mesmo sensíveis. Geralmente, só consideramos como realidade aquilo que é imaginável e possui extensão, movimento e figura, sem perceber que há muitas outras coisas que são inteligíveis. Daí decorre também que a maioria das pessoas se convence de que nada pode subsistir sem um corpo ou que apenas os corpos sensíveis existem. Como os sentidos não nos revelam a verdadeira natureza das coisas, mas apenas a razão, é compreensível que a maioria das pessoas compreenda as coisas de forma confusa, pois poucas dedicam-se ao estudo correto da condução de seus pensamentos. 74. A quarta causa é que ligamos nossos pensamentos a palavras que não os expressam exatamente. Além disso, tendemos a associar nossas concepções a palavras específicas para expressá-las verbalmente, e como lembramos mais facilmente das palavras do que das coisas, só conseguimos conceber algo distintamente se separarmos completamente o conceito da coisa da palavra escolhida para expressá-lo. Por isso, a maioria das pessoas presta mais atenção às palavras do que às coisas, e, consequentemente, frequentemente aceita termos que não compreendem. Muitas vezes, não se preocupam em entender esses termos, seja porque acreditam tê-los ouvido antes, seja porque confiam que aqueles que os ensinaram entendiam seus significados, e, portanto, os aprenderam também. Embora este não seja o momento apropriado para tratar desse assunto, pois ainda não discuti a natureza do corpo humano nem demonstrei a existência de qualquer corpo no mundo, ainda assim, parece-me que o que foi dito até agora pode nos ajudar a distinguir entre nossas concepções claras e distintas e aquelas que são confusas e desconhecidas. 75. Sumário de tudo o que se deve observar para filosofar bem. Portanto, se desejamos nos dedicar seriamente ao estudo da filosofia e à busca das verdades que podemos conhecer, devemos, em primeiro lugar, nos libertar dos preconceitos e tentar rejeitar as opiniões que aceitamos anteriormente sem questionamento, até que as examinemos novamente. Em seguida, devemos revisar as noções que temos e aceitar como verdadeiras apenas aquelas que se apresentam clara e distintamente à nossa compreensão. Por meio desse processo, chegaremos ao conhecimento de nossa própria existência, pois nossa natureza é pensar, e reconheceremos a existência de um Deus do qual dependemos. Após examinar os atributos de Deus, poderemos investigar a verdade de todas as outras coisas, pois Ele é sua causa. Além das noções de Deus e do pensamento, encontraremos em nós o conhecimento de muitas proposições que são perpetuamente verdadeiras, como, por exemplo, que o nada não pode originar algo. Ao examinarmos essas coisas em ordem e compararmos o que aprendemos com o que pensávamos antes de examiná-las dessa maneira, nos habituaremos a formar conceitos claros e distintos sobre tudo o que somos capazes de conhecer. Acredito que esses poucos preceitos englobam todos os princípios mais gerais e importantes do conhecimento humano. 76. Devemos preferir a autoridade divina em vez dos nossos raciocínios e não acreditar em nada que não seja revelado, a não ser que o conheçamos muito claramente. Devemos considerar, acima de tudo, como uma regra infalível que aquilo que Deus revelou é incomparavelmente mais certo do que qualquer outra coisa. Portanto, se nossa razão nos sugerir algo que contradiz essas revelações, devemos sempre submeter nosso julgamento ao que vem da parte de Deus. No entanto, em relação às verdades que não estão sujeitas à teologia, parece inaceitável que um homem que aspira à filosofia aceite como verdadeiro o que não reconhece como tal, preferindo confiar nos sentidos, isto é, nos juízos inconsiderados da infância, em vez de seguir o que a razão lhe indica.
ainda que possa utilizar a razão para guiar suas ações.